Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês e com correção da Banca UPA, que eu sei que é um dos temas mais badalados aqui no canal. A Banca UPA é muito frequente, né? Também outras bancas, mas a Banca UPA ela tem todo um destaque especial aqui para nós, tá bom? Então vamos aí para a correção do cargo de sócio-educador, né? Aqui no Ceará, Banca UPA, Universidade Patativa do Açaré. Queria agradecer ao meu amigo Edinho, né? A gente já foi da mesma igreja e ficou a amizade, né? E sempre quando ele faz um processo seletivo, um concurso, ele manda para mim, tá bom? Então parabéns, Edinho, pela dedicação, já é efetivo, né, mas continua estudando, né? Então, parabéns, tá bom? Então, vamos lá, gente. Mais um vídeo aqui para vocês. Peço que vocês vão se inscrever no canal, deixando o like, porque isso ajuda a fortalecer o canal. Cada comentário, cada like que você coloca, comentário aqui, compartilha o vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que o canal é relevante. Então, vai compartilhando, vai deixando like, comentando, tá bom? E se você quiser estudar com a gente, nós temos turma. Temos turma só de português para todos os concursos, inclusive português da Banca UPA, e temos turma só para professores, tá bom? Então vamos lá ao que interessa, que é a correção da Banca UPA, tá bom? Então, primeira questão. Lê o texto para responder as questões de 1 a 10. Então, vai ser 10 questões em cima desse texto, né? Aqui a gente já pega a compreensão que está no texto, interpretação que está além do texto, figuras de linguagem, funções da linguagem, tipologia textual, gênero textual, conotação, denotação. E todos esses vídeos você encontra aqui no canal. Então, você pode colocar lá, vamos lá. Coloca aqui, ó. Banca UPA, professor Leandro Silva. Inclusive, nós somos referência, graças a Deus, na Banca UPA, né? Você coloca no Google, no YouTube, no chat GPT, né? Já é mencionado o nosso trabalho, tá bom? Então, ó, tem muito vídeo da Banca UPA e de concursos que a Banca UPA cobra, inclusive um maior em destaque agora no momento, Farias Brito, né? Então, temos aí ó, mais de 40 vídeos só da Banca UPA para você arrasar, tá bom? Então, vai lá conferir muita coisa boa para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Show de bola? Vamos lá. Primeira questão. Consulta médica. Consulta médica sempre envolve incerteza. Eu já saio preparado para esperar, mas tem um limite. Salas de espera são apertadas, desconfortáveis e lotadas. Enquanto o tempo passa, as pessoas se entreolham, desconfiadas, tentando adivinhar as doenças alheias. Na última consulta, a espera arrastava. Após quase 2 horas, finalmente fomos chamados. O médico fixado no computador, né, mal nos olhos, mal nos olhou, né? Isso é verdade, gente, infelizmente. Disse, boa tarde, meu nome é Dr. Ricardo, sem qualquer entusiasmo. A consulta começou com perguntas curiosas. O senhor mora no Rio? E sua religião? Até que pensei que havíamos entrado em um consultório espiritual. Quando ele atuou como médico, foram minutos de exame e muitos de digitação. Ao fim, saímos com vários pedidos de exame, alguns errados. Na porta, não resisti e perguntei ironicamente: como é mesmo o seu nome? Doutor Ricardo. Ah, é Ricardo, prazer. Então, no caso, Sarmento, né? Deixou adaptado. Então, aqui, né, gente, é uma crítica ao sistema de saúde. Inclusive, eu até aconselho uma série que você assiste, a gente tá na Netflix, ela tá bombando, que é O Inexplicável. Muito boa e retrata, assim, a questão da saúde, né? Então, assim, gente, a questão da saúde pública, ela precisa ser revista, porque, assim, tem que ter fiscalização. Muitas vezes o médico nem olha para você, tá lá o médico mexendo no joguinho, no celular, nem aí para você, e nem algum tipo de punição acontece, né? Então, vou dar um exemplo. Ó. Nós, professores, nós somos supervisionados em tudo. Chegar no horário, entregar o plano, fazer frequência, resultado de aluno, se está lendo ou não, cobrança dos pais, cobrança da escola, cobrança do sistema, né? Então, nós, professores, eu digo que a minha realidade, nós somos muito cobrados. Então, os médicos, entre aspas, nem todos, deveriam ter mais cobrança, deveria ter mais fiscalização, porque muitas vezes é um atendimento péssimo, né? Coloca aí nos comentários se você já foi atendido de forma ruim em algum hospital. Mas também temos que fazer uma ressalva a médicos bons, né? A hospitais bons, existem também hospitais bons e médico bom, mas eu creio que é preciso haver maior fiscalização da parte do poder público em relação à saúde, tá bom? Vamos lá, primeira questão, fica aqui a minha crítica. Questão 1. No texto Consultas Médicas, o autor descreve sua experiência em um atendimento médico, considerando o tom e a construção do relato é correto afirmar. Então, pelo tom da fala, a gente pode determinar o quê? O autor critica a falta de empatia e o distanciamento do médico, evidenciado pelo foco excessivo no computador e pela ausência de interesse genuíno pelo paciente. Creio que está certo. O autor apresenta um relato objetivo e imparcial, sem demonstrar qualquer opinião sobre a consulta. Não, ele demonstra a opinião dele. A menção às perguntas sobre a religião e residência reforça a preocupação do médico com a saúde mental do paciente? Não. O texto destaca a eficiência do atendimento médico? Não. Eficiência não.
Então, aqui foi de boa. Eu creio que o gabarito da primeira seja a letra A e concordo com o que está ali, tá bom? Show. Segunda questão. Primeira letra A, aluno meu não erraria essa, né? Segunda, no texto Consulta Médica, o autor constrói uma crítica à experiência de atendimento médico a partir de uma estratégia narrativa específica, considerando a estrutura do texto e os efeitos produzidos pela escolha do narrador e pelo uso do recurso linguístico, analisa as afirmativas a seguir e essa alternativa incorreta, ou seja, errada, né? A oposição entre a longa espera na recepção e a rapidez no exame físico contribui para a construção do senso de frustração do narrador, reforçando a crítica ao modelo de atendimento que valoriza mais a burocracia e os procedimentos administrativos do que a interação entre o médico e o paciente. No caso, está certo. O narrador adota um tom irônico e sarcástico, principalmente na conclusão do texto, quando finge não lembrar o nome do médico, expondo sua insatisfação com o atendimento. Esse reforço reforça a crítica e a impessoalidade e mecanização da consulta. Sim, certo? A escolha da primeira pessoa como foco narrativo, eu, intensifica a subjetividade do relato, tornando parcial e conduzida a interpretação do leitor para a visão negativa da experiência vivida, sem apresentar contrapontos ou possíveis justificativas para a postura do médico. Hum. O autor utiliza um registro formal e impessoal, evitando qualquer tipo de juízo de valor ou envolvimento emocional. Não, ele tem um envolvimento de valor emocional. Inclusive, muito bom aqui, gabarito, letra D, tá bom, gente? Inclusive, gente, a Banca UPA, ela tem dominado os concursos no Ceará, pelo menos assim, vamos dizer, não na parte da capital, ali na parte metropolitana ali do Ceará, né? Mas mais para a parte do interior, a Banca UPA pegando tudo, tá bom? Inclusive, o professor é aprovado na Banca UPA e tem muitos alunos aprovados pela Banca UPA, tá bom? Terceira. Com certeza, a terceira letra D, tudo ok até aqui. Gente, eu não vou dizer que a questão cabe recurso sem caber, tá bom? Eu vou julgar e analisar se realmente procede. No trecho, até pensei que havíamos entrado em um consultório espiritual. A oração subordinada destacada, que havíamos entrado em uso consultório espiritual, é essa função D. Vamos lá. Até pensei que. Oração subordinada substantiva objetiva, direta, pois complementa o sentido do verbo pensei, funcionando como objeto direto. Oração subordinada substantiva complementa nominal, pois complementa o sentido de pensei, funcionando como termo integrante da oração. Oração subordinada adverbial concessiva, pois introduz uma ideia contrária ao que foi afirmado na oração principal, estabelecendo um contraste do enunciado. Oração subordinada restritiva, pois especifica qual tipo de pensamento ocorreu, delimitando o sentido da oração principal. Ó, muito boa. Aqui nós vamos partir para a sintaxe. As questões de sintaxe são mais chatinhas mesmo, tá bom? Mas eu concordo com a banca. É a letra A, né? Porque realmente é algo direto e é explícito. Por que não é a B? Não dá o sentido de complemento. Na C, não vemos algo adverbial. E na D, não temos nada restringindo. Então, seria a letra A, oração subordinada substantiva objetiva direta, pois complementa o sentido do verbo, né? Lembrando que a gente trabalha também a transitividade verbal, sempre precisa estudar sobre isso, tá bom? Então, gabarito letra A, sem nenhum problema aqui, tá bom? Vamos analisar essa quarta aqui. Hum, muito boa essa questão. Estamos aqui na quarta, letra B. Vamos lá. Fala, galera, resolvendo aqui uma questão da banca UPA, do concurso, né, da seleção socioeducador aqui no Ceará, tá bom? No trecho, na última consulta, a espera se arrastava. A palavra espera foi formada por um processo conhecido como derivação imprópria, quando a palavra muda de classe gramatical, pela presença de ativo ou mudança de classe gramatical. Derivação regressiva, quando o verbo passa do infinitivo para uma forma normal. Palavra primitiva, que não deriva de outra. Prefixal é que tem prefixo. O gabarito, gente, seria a letra B, derivação regressiva. A derivação regressiva só acontece em verbos, ó. Esperar, espera. Cantar, canto. Dançar, dança. Então, o gabarito, gente, seria a letra B. E aqui uma observação, muita gente acha, gente, que não cai conteúdo simples em prova. E aqui está uma prova que cai, tá bom? Então, você precisa estudar
e se preparar bem para concurso de seleção para passar, tá bom? Vem estudar comigo para você arrasar nas provas de português da banca OPA. Então, seria gabarito letra B, derivação regressiva, porque o verbo derivou vem de um verbo, tá bom? Quarta letra B. Top nessa questão? Muito boa. Não é primitiva? Primitiva, ó, vamos lá. Menino, menininho. Então, menino seria primitivo. Espera é um verbo. Esperar, né? Vem de esperar do infinitivo, tá bom? Então, gabarito aí seria o quê? Letra B. Tudo ok até aqui, né? Quinta. No trecho, enquanto o tempo passa, as pessoas se entreolham, desconfiadas, tentando adivinhar as doenças alheias. O termo se, em se entreolham, exerce a função dele. Lembrando que o se pode trabalhar como conjunção integrante, né? Ou até subordinada, né? Pronome reflexivo, pois indica que a ação do verbo entreolhar, recai sobre os próprios sujeitos da oração, ou seja, as pessoas olham umas para as outras. Índice de indeterminação do sujeito, pois a presença do pronome se torna um sujeito da oração indeterminado, conferindo sentido impessoal à ação verbal. Determinado, a gente trabalha no tipo de sujeito, né? Sempre, composto, determinado, inexistente, oculto. Partícula expletiva, pois não tem função sintática, sendo apenas um elemento reforço na construção verbal. Partícula apassivadora, pois transforma o verbo entreolhar em uma estrutura de voz passiva, atribuindo à oração sentido de passividade na oração expressiva. Aí nós já vemos aqui que a banca ela já começa aí a caminhar, né, na dificuldade, gente. O gabarito seria a letra A, porque o pronome se, né, e nós estamos ali ligados, né? Deixa eu conferir aqui. Se, né? Porque é um pronome átomo, né? Que vai ser regido por verbos. Reflexivo, por indicação do verbo, fala sobre os sujeitos e que olham uma para as outras, né? Então, com certeza seria a letra A. Dependendo do contexto, gente, o se pode ser conjunção integrante quando trocar por isso ou isto, tá bom? E o que quando trocar por o qual, a qual será pronome relativo. Então, por isso que o gabarito é a letra A. Aí o nível da banca aqui já começa a subir, né? Vamos aí resolver a sexta questão. Vamos lá. Então, vamos agora para a sexta questão, né? No trecho, na última consulta, a espera arrastava após quais 2 horas. Finalmente fomos chamados. O verbo chamar apresenta regência que pode variar de acordo com o contexto, considerando as possibilidades de uso desse verbo, analisa as afirmativas abaixo. Nós trabalhamos com transitividade verbal, quando o verbo pede complemento, verbo transitivo. Se esse complemento for preposição, objeto indireto. Se não for preposição, objeto direto. E se ele não pedir complemento, eu chamo de verbo intransitivo. E se ele pedir os dois, chamo de verbo bitransitivo, tá bom? O verbo chamar.
No contexto do texto, o verbo chamar é usado na voz passiva analítica, sendo transitivo direto, pois exige o objeto direto, que na passiva torna-se o sujeito à oração. Ó, após 2 horas, finalmente chamamos chamados. Chamados. Hum. Se fosse empregar no sentido de atribuir um nome a alguém, o verbo chamar poderia ser transitivo objeto direto e indireto. Hum. Caso o verbo chamar fosse utilizado no sentido de convocar alguém para a função da regência, poderia exigir a preposição, tornando o transitivo indireto, como em chamam pelo médico. Questão boa, muito boa essa questão. Vamos analisar essa aqui, ó. A sexta seria o quê? Letra B, vamos entender. No contexto do texto, o verbo chamar é usado na voz passiva analítica, sendo transitivo direto. Por quê? Porque o chamar está ali no final da frase, da oração, então não pediu preposição. Porque quem chama, chama algo ou alguma coisa. Então, ou chama alguém, né? Mas nesse contexto aí está como direto. Então, a primeira está certa. Se fosse pegar no sentido de atribuir o nome a alguém, o verbo chamar poderia ser transitivo direto e indireto. Ó, chamaram-no, pediu a preposição, não, perdão. Tem ali, chamaram-no de, né? Chamaram-no, não, chamaram-no. Então, temos ali a preposição do no, né? Que é o em mais o, né? Temos ali uma contração. Então, pediu a preposição. Então, seria objeto indireto. Chamaram-no ou chamam? Pode pedir ou não, então pode ser bitransitivo nesse caso, né? O caso verbo chamar fosse utilizado no sentido de convocar alguém para a função de regência, poderia exigir a preposição tornando transitivo indireto. Quem chama, chama por algo ou por alguém. No caso ali, pelo, né? Por mais ó, né? Isso, por mais ó, né? Pelo, né? Então, seria aí também as três colocações estariam certas. Essa aqui foi um pouquinho mais difícil, mas estaria certa, tá bom? Um, dois e três certa, sexta letra B. Sétima, considerando as afirmativas apresentadas a seguir, relacionando as regras de acentuação gráfica. A gente sempre cai a acentuação. Sempre cai a acentuação. Sempre cai. Porque a gente mais tem aula de acentuação aqui no canal para vocês. Vamos lá. Eu já sabia, eu já saio preparado para esperar, mas tem um limite. A palavra já recebe acento sem oxítono terminado em A. Já não é oxítono, é monossílabo tônico. Ao fim, saímos com vários pedidos de exames. Alguns errados, a palavra saímos recebe acento, pois acento assim. IOU, átonos, não. IOU, tônicos, regra dos hiatos. Falso. Isso. Em um médico fixado no computador, mal nos olhou. A palavra médico recebe acento por cima. Proparoxítona, proparoxítona, todas são acentuadas. Então, FFV. Sétima. Isso, no caso aqui, você errou, viu, Edinho? Errou essa aqui. Você errou muito bom, mas nessa aqui você errou, tá bom? Sétima letra B, cuidado. Oitava. O médico fixando o computador mal nos olhou. A palavra mal está corretamente empregada, pois indica um, uma conjunção adversativa, funcionando como elemento de oposição à ação principal expressa pelo verbo olhou. Mal não é conjunção com L, mal é advérbio. Um advérbio de intensidade, conferindo à frase o significado de que o médico olhou muito rapidamente para o paciente. Não é intensidade, não. Um substantivo masculino, não, substantivo, pelo amor de Deus. Um advérbio de modo, sim, porque ele mal olhou. A ideia de que o médico olhou de forma insatisfatória sem atenção e interesse. Isso, porque é um advérbio de modo, não é um substantivo e nem é uma conjunção. Gabarito letra D, tá bom? Isso. Oitava letra D. Nona. No trecho, sala de espera são apertadas, desconfortáveis e lotadas. A concordância entre os termos obedece à norma padrão da língua portuguesa. Com base nessa estrutura, analise as afirmativas a seguir. A concordância nominal está correta para os adjetivos apertadas, desconfortáveis e lotadas, com bom sujeito que é sala. Essas expressões são apertadas, desconfortáveis e lotadas. Hum. Se o sujeito da oração fosse um ambiente das salas de espera, como em um ambiente
ambiente das salas é desconfortável. A flexão verbal são está correta, pois concorda com o sujeito. Espera, temporal. Aqui pesou mais um pouquinho, né? Analisar essa questão. Aqui estou na nona. A nona deu letra A. Vamos entender por quê. Gente, todas estão certas. Todas estão certas, tá bom? Vamos ver de novo. Tem que ter paciência. Vamos lá. A concordância nominal está correta, pois os adjetivos apertadas e desconfortáveis e lotadas concordam em gênero e número com o plural do sujeito. Concordância nominal, verbal, sempre é importante estudar isso aqui, tá bom, gente? Nós temos vídeo no canal sobre isso. Tudo ok. 2. Se o sujeito da oração fosse o ambiente da sala de espera, o predicativo deveria concordar com o ambiente. Sim, o predicativo fala algo sobre o sujeito. O ambiente da sala de espera é desconfortável e lotado. Isso, sim. A flexão verbal são está correta, pois concorda com o sujeito. Salas de espera, né? São, plural, que está no plural. No entanto, o caso do núcleo sujeito fosse um substantivo coletivo, como o conjunto de salas, o verbo deveria ficar no singular. O conjunto de salas é desconfortável. Sim, tudo ok, tá bom? 1, 2 e 3 estão certas, o gabarito seria a letra A. Gente, nenhuma questão, até o momento, não cabe recurso, tá bom? Lembrando que eu só vou trabalhar a parte do português, tá bom? Que é a minha área. Quando tem conhecimentos pedagógicos, é o corrigir dos professores. Na letra eu corrijo porque eu não tenho domínio, né? Da atualidades não é minha área. Se o sujeito à oração... Não, décima, né? No trecho, enquanto o tempo passa, as pessoas se entreolham, desconfiadas, tentando adivinhar as doenças alheias. A ausência da crase adivinha as doenças alheias. Justifica-se pelo fato de que... Crase, gente. Crase sempre cai. Vamos lá. O verbo adivinhar rege preposição a, mas a crase não ocorre quando há a presença de um termo de regência oculta que impede a função comativa. Não. Às vezes pode estar oculta. O verbo adivinhar é transitivo indireto. Vamos lá. Mas a crase não ocorre. O verbo adivinhar é transitivo indireto, ou seja, exige a preposição antes do complemento das doenças alheias. O verbo adivinhar é transitivo direto, ou seja, não existe preposição antes do complemento das doenças alheias, impedindo a fusão com o artigo definido feminino as. A construção, as doenças alheias, funcionam como um adjunto adverbial, de modo de, por essa razão, a crase não é necessária na estrutura da frase. Na alocução adverbial, vai pedir a crase, independente da regra, né? Então, seria a letra C. Porque quem adivinha, adivinha algo ou alguma coisa. Não pede a preposição. Então, se não pediu, é um transitivo direto, gente. Ó, isso aqui é figurinha marcada na banca UPA, você não pode errar. Aluno meu não erra assunto de crase, gente. O que eu mais trabalho aqui é crase, acentuação, regência. Então, você vê, tudo que a gente trabalha é aqui na prova, tá bom? Então, gente, é isso. O gabarito, no caso, oficial, né? Preliminar, mas nós já podemos dizer, não vi nenhum problema em gabarito, tá bom? Vou fazer aqui a troca e seria esse aqui, tá bom? Então, espero que tenham gostado, né? Vai se inscrevendo no canal, deixando o like, porque dessa forma você ajuda aqui o professor a continuar seu trabalho, tá bom? Manda esse vídeo para todo mundo, aí eu vou fazer outra correção, agora da banca UPA, de Lavras da Mangabeira, tá bom? Então aí, gente, se inscreve no canal, deixa o like, vem estudar comigo, valor acessível, material de qualidade, graças a Deus, com muitos alunos aprovados, inclusive na banca UPA, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço e fui. Valeu, Edinho. Moral.